tudo bem? Eu sou o professor Matheus Ferreira e a partir de hoje, juntamente com o professor Rafael, eu também vou dar as aulas de geografia para vocês aqui no cursinho Paralelos. Eu já fui professor aqui do cursinho nos anos retrasado e passado. No entanto, eu tive que sair por conta principalmente de TCC, alguns outros projetos também, só que agora eu já me organizei tudo certinho e agora eu estou de volta. Em relação ao conteúdo que a gente vai ver hoje, eu escolhi ele porque ele é um dos principais que cai nos vestibulares em geral. E assim, ele é bem tranquilo, só que ele também complementa muitos outros que a gente vai ver durante o ano, né? O resto do ano letivo aí. No entanto, também, conforme a gente for vendo os outros conteúdos, nós vamos complementar também esse assunto. Ou seja, ele vai ser de suma importância agora, no entanto, nós vamos também ver ele com o passar dos anos. Então aqui, ó, o que que eu fiz? Eu tentei dividir essa aula em duas partes, esse roteiro de estudos, né? A ideia é que você assista essa primeira parte da aula e a partir daí eu vou mandar para vocês uma lista de exercícios via WhatsApp, Google Sala de Aula, vamos combinar certinho. E aí vocês façam os exercícios, tirem todas as dúvidas comigo, tudo certinho. E a partir daí vocês assistam a segunda aula, porque vamos pensar assim, são duas divisórias, né? Na aula 1 a gente vai ter os conceitos básicos, que é basicamente o sentido de você ver termos, população absoluta, o que é população relativa, questão de migração, tudo isso. E na aula 2 a gente vai ver as características da formação da população brasileira, que é questões históricas, né? Vamos ver contextos históricos do que a população é formada, como que ela se formou, como que ela chegou na base atual dela, né? Tudo isso. Agora, iniciando nossa primeira aula, nossa primeira parte, a gente vai ver o que é população absoluta. Resumidamente, população total do país. Não tem outro significado. Você não coloca nenhuma variável, é só a população total mesmo. A China, por exemplo, ela é a maior população mundial e ela tem atualmente 1.402 milhões de pessoas, arredondando, né? Seguido pela Índia com 1.361.000 e Estados Unidos em terceiro lugar com 329 milhões de pessoas. O Brasil vai ficar em sexta posição com 211 milhões de pessoas. Tudo isso é estimativa, tá, pessoal? Porque, por exemplo, o Brasil mesmo, ele não tem censo desde 2010. Então, a gente não vai ter uma precisão nesses dados. Tudo isso é tudo estimativa. Em relação à densidade demográfica, ela tem outros nomes também, que é a população relativa ou densidade populacional. Todos esses três termos, eles são a mesma coisa, que é o número de habitantes por quilômetro quadrado. A gente tem como exemplo a China, que é como exemplo do população absoluta, né? Tem a China com 136 habitantes por quilômetro quadrado, a Índia com 328 habitantes por quilômetro quadrado também, os Estados Unidos com 33,75 e o Brasil com 24,8 habitantes por quilômetro quadrado. Para você calcular essa parte de densidade demográfica, como que você vai fazer? Você vai pegar o número total de habitantes do país e dividir pela área, pela extensão territorial total em quilômetros quadrados desse país. A partir daí você vai ter a, a densidade demográfica daquele país. E assim você pode fazer para região, para uma determinada cidade, um determinado bairro. Tudo isso, se você tiver os dados, é bem tranquilo de fazer, só com essa continha básica. E logo em seguida a gente tem a taxa de natalidade, que é o número de nascimentos a cada 1.000 habitantes. Também tem uma formulazinha para calcular ela, que cansei de ver isso em questão de matemática básica, né, que tem alguma pegadinha às vezes, mas é bem tranquilo de entender. Que resumidamente, para você fazer ela, você vai pegar o número de habitantes, ou desculpa, o número de nascimentos, multiplicar por 1.000 e dividir pelo número de habitantes. Aqui tem um exemplo hipotético abaixo, né? Vamos supor que a população total do país seja de 1.500.000 pessoas. A gente vai ter um nascimento em um ano de 5.000. Sempre vai ser no ano, tá, pessoal? Nunca no mês, só se for especificado daquela questão. Ou enfim, em um dia, mas sempre em um ano. E aí a gente vai ter, fazer essa continha, vamos supor, 5.000 vezes 1.000 e dividir pelo número de habitantes, que é 1.500.000. Aí a gente vai ter 3,33. Essa é a média, né, vamos pensar assim, a estimativa do número de nascimentos a cada 1.000 habitantes. A gente tem 3,33 nascimentos a cada 1.000 habitantes. Não chega a 4, né, mas passa de 3. Logo em seguida a gente tem a taxa de mortalidade,
que é um coeficiente utilizado na medição de número de mortes. Essa taxa de mortalidade, ela é bem variada, tá? Por exemplo, a gente pode pegar ela de diversas situações, tá? Taxa de mortalidade entre jovens, entre idosos, entre pessoas da região sudeste, por exemplo. Enfim, é bem variado tudo isso. E por isso que ela é bem geral mesmo, mas no exercício, uma possível questão de vestibular, vai estar especificando, e aí vocês já vão saber o que que é, né? E aí, por exemplo, a taxa é expressa comumente em unidades de morte por 1.000 pessoas ao ano. No geral, é sempre por 1.000 pessoas, tá? Assim, uma taxa de mortalidade de 5,5 numa população de 100 mil pessoas significa que 550 mortes por ano em toda aquela área aí estudada. Aí logo em seguida a gente tem a taxa de fecundidade, que no caso seria uma média, né, uma estimativa da número total de filhos que uma mulher vai ter durante todo o período fértil dela, que em média é 45 anos. Então, no caso, vamos supor que a taxa seja de 2. Um exemplo assim, bem básico, 2. Ou seja, a média geral daquelas mulheres daquela região ou daquele país é de 2 filhos por mulher, durante toda a vida dessa mulher, entendeu? Mais ou menos. A gente pode ter esse, especificamente, não só esse, mas esse é um dos principais indicadores demográficos para o desenvolvimento de um país. E porque assim, a gente sabe que o Brasil, por exemplo, em contextos históricos da década de 1950, 60, 70, nós tínhamos a totalidade da população no meio rural. Ou seja, a gente tinha toda aquela ideia de que quando nós estamos no meio rural, quanto mais filho, né, necessariamente é mais mão de obra. E naquela época também não existia tanto desenvolvimento no sentido tecnológico. Não tinha necessariamente questões de métodos anticontraceptivos, tudo isso. E aí, a partir daí, a gente teve vamos pensar assim, uma diminuição com o passar das décadas e uma estabilização agora, né? Esse é um dos principais indicativos também para desenvolvimento do país, tá? Logo em seguida, a gente tem o crescimento vegetativo ou natural. É o valor obtido através da diferença entre taxa de natalidade ou taxa de mortalidade de determinada região. Esse crescimento, tá, pessoal? Ele é vamos pensar assim, a gente tem aqui embaixo, adiantando um pouco, questão de migração. Ele não vai entrar nesse crescimento vegetativo. Por quê? Porque ele é somente daquele país, tá? No caso, resumidamente, você pega a taxa de natalidade com a taxa de mortalidade, faz uma continha básica de mais ou menos, né, e tal, depende, e a partir daí você vai ter esses dados certinho, tá? E no caso aqui embaixo, a gente vai ter imigração, que significa o momento de saída de pessoas de um determinado país para morar em outro. Ou seja, a gente tem aquela situação que eu tenho um amigo que ele foi para os Estados Unidos. Ou seja, ele emigrou para os Estados Unidos. Ele está morando lá, certo? Então ele fez uma imigração. Ah, eu conheço um aluno que ele veio do Paraguai e agora está estudando aqui no Brasil. Ele imigrou para o Brasil. Entenderam mais ou menos? É usado para a entrada de pessoas em um país estrangeiro. E aí a gente tem também a migração, que é mais geral, vamos pensar assim, que também significa movimento, mas ela pode ser expressada para mudança de regiões, mudança até de estados, às vezes de cidade, ou seja, uma questão mais abrangente, né? E a partir dessa migração, não está aqui, mas a gente vai ter outros tipos também. Por exemplo, nós temos a migração pendular, que ocorre quando necessariamente a gente tem eu mesmo. Eu moro próximo de um bairro que fica a 10 quilômetros da minha universidade. A minha casa fica a 10 quilômetros da universidade. Ou seja, todo dia eu vou fazer essa migração pendular. Eu saio cedo, vou para a universidade e volto no final da tarde. Um exemplo que eu estou dando, entendeu? E aí isso é uma migração pendular. Existem pessoas, aqui estando em Campo Grande, né, que elas moram em Cidrolândia. E todos os dias elas saem cedo, vêm para Campo Grande estudar, trabalhar, e ao final da tarde, ao final da noite, elas voltam para Cidrolândia. Um tipo de migração pendular também. Nós temos também a migração sazonal. Ela também é chamada de transumância, tá? Essa migração, ela ocorre por um certo período do ano, tá? Um exemplo que a gente tem aqui no Mato Grosso do Sul é a questão do Pantanal, né? Chega uma determinada época do ano que o Pantanal ele vai ter a época das cheias, né? Por conta de ser
uma planície, e a partir daí é preciso fazer uma mudança, uma migração sazonal, tanto das pessoas quanto necessariamente dos animais, porque existe muito cultivo de gado lá, né? Muita criação de gado. E aí é feita a questão das comitivas, e isso é um tipo de migração sazonal. A gente tem também no Nordeste, que tem a época das secas. No sertão nordestino, no Agreste, né? Nós temos a época das secas, e aí você precisa fazer essa migração sazonal em determinado período do ano, justamente para você necessariamente é, esperar a seca passar naquela região, ou aqui no Pantanal, por exemplo, esperar as cheias diminuírem, né, abaixarem. São tipos de migração sazonal. Vocês podem pensar outros exemplos aí, mas esses são dois que são bem frequentes no nosso país. Tá? Logo em seguida, a gente vai ter o êxodo rural. O que é o êxodo rural? Por exemplo, em relação ao que eu falei anteriormente, da situação do, do homem, né, da época na década de 50 até 80 mais ou menos, ter questão de taxa de fecundidade um pouco mais elevada, tudo isso, nós tivemos também a partir daí, a gente vai estudar mais para frente um pouco na próxima aula, mas nós tivemos a partir daí uma situação onde a população brasileira, ela, vamos pensar assim, ela foi para a cidade, ela saiu do campo e foi para a cidade. Entre isso estão diversos fatores, tá? A questão da modernização do campo, né? Vocês já viram várias vezes aí pelo ensino médio, ensino fundamental, que é a questão das máquinas que entraram no campo. A gente tem também situações onde o próprio país se desenvolveu, né? E esse é um forte indicativo da situação do país desenvolvido também, tá? Vamos supor, a população ser em maior parte urbana, é um indicativo também dessa situação. Tá? Questão de economia, enfim, diversas outras situações estão ligadas a isso, ao êxodo rural. E a partir daí a gente tem também vários outros movimentos que a gente pode fazer uma ligação. Na próxima aula a gente vai ver bastante sobre isso também. Logo em seguida, nós vamos ter a parte das teorias demográficas. Então, esse cara aqui, o Thomas Robert Malthus, ele desenvolveu a teoria malthusiana, também chamada de malthusianismo. E essa teoria é uma teoria populacional que apontava para o desequilíbrio existente entre o crescimento demográfico e a disponibilidade de recursos na Terra. Ou seja, ele acreditava que a população aceleraria num ritmo de progressão geométrica, 1, 2, 4, 8 e assim por diante. Enquanto os recursos, os alimentos, seria numa progressão aritmética, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Ou seja, os a população iria crescer de uma forma que fosse faltar alimento. E para isso, a parte da defesa dessa teoria dele e a solução, ele apontou. Ele era um cara muito religioso, um cara muito conservador. Ele apontou para abstinência sexual e ele era totalmente contrário aos métodos contraceptivos, ou seja, ele acreditava que com soluções como a abstinência sexual, dos mais pobres, enfim, esse tipo de situação iria ser uma das soluções para que não ocorresse todo esse desequilíbrio dessa teoria dele. Logo em seguida, para contrapor essa teoria, nós tivemos a teoria neomalthusiana, também chamada de neomalthusianismo, que ela observou que as taxas de natalidade, principalmente nos países subdesenvolvidos, mantinham-se altas, ao contrário das taxas de mortalidade, que se reduziam bruscamente à medida que as economias dos diferentes locais evoluíam e os avanços da medicina ocorriam. Isso tudo após o término da Segunda Guerra, ou seja, depois do término da Segunda Guerra, nós tivemos uma estabilização, né, em toda essa situação de taxas, e só que em compensação a taxa de natalidade ela continuou crescendo, enquanto por conta da situação de desenvolvimento tecnológico dos países estarem cada vez mais desenvolvidos e terem mais estruturas na situação de saúde, educação, questões sociais também, a taxa de mortalidade foi diminuindo. E também por conta disso, a expectativa de vida da população aumentou. E aí, qual que foi a solução, né? Também, por conta da teoria do Malthus lá, as pessoas já estavam cientes que em algum momento poderia realmente acontecer isso de faltar alimento, né? E essa teoria, ela basicamente, a principal diferença é que ela defendia o uso, né, de métodos contraceptivos para reduzir os níveis de crescimento populacional, ao contrário da outra. E também a política de planejamento familiar e o uso de pílulas e outros métodos esterilizantes. Em alguns governos que a gente vai ver a seguir, a gente vai ter que algumas situações eles adotavam práticas de cirurgia compulsória, né? Vamos pensar assim, tipo, sem autorização da mulher para evitar que engravidassem.
E aí a gente vai ter em seguida, vamos pular um pouco essa parte e para a política do filho único, que aconteceu na China, né? Como a gente sabe, a China é o país mais populoso do mundo e, em compensação, por conta disso, a gente teve essa política do filho único, que ele tinha o objetivo de reduzir o crescimento populacional e facilitar o acesso da população do país a um sistema de saúde e educação de qualidade. Nessa política, ele tinha a ideia de que um casal ficava proibido de ter o segundo filho. No caso, se ele tivesse, teria várias multas, né, algumas situações bem graves, que em algumas situações poderiam pôr a família até em falência. Né? E por conta disso, é, tem a ideia de que se evitou cerca de 400 milhões de nascimentos. E aí, atualmente, existem cerca de 90 milhões de filhos únicos. Tudo isso por conta dessa política do filho único. E aí, assim, logicamente, a gente pode imaginar que se ocorreram várias vamos pensar assim, desvios, né? Por exemplo, a população rural, muitas vezes elas podiam ter dois filhos, né? Por conta da população rural da China estar de uma forma um pouco mais desacelerada, né? Nessa situação, elas muitas vezes tinham essa situação e também tinha as situações onde, vamos pensar assim, se burlavam, né? Toda essa política, enfim, tinham vários jeitos de burlar, mas aí como consequência fora a questão dos 400 milhões de nascimentos, existiram também várias questões de abortos legais, né, no sentido de você não ter estrutura para realizar tal procedimento, que necessariamente muitas vezes acabavam até fazendo com que a mãe falecesse. Agora voltando, a gente vai ter a parte da teoria reformista, também chamada de teoria marxista, que em geral, muitas dessas ideias aproximavam-se dos ideais defendidos por Karl Marx, sendo então relacionados com o que se chamou de teoria marxista ou reformista da população. Na concepção, né, não é o controle moral da população necessário para combater a ocorrência da fome e da miséria, mas a adoção de políticas sociais de combate à pobreza com a aplicação de leis trabalhistas que assegurem a melhoria na renda do trabalhador. Ou seja, acreditava que o caminho seria dar a melhor condição para o trabalhador para assim ele poder sustentar necessariamente o filho, e não na situação das outras, né, onde tinha um controle da situação ali. A ideia era ter um controle, né? E a partir daí, por exemplo, a teoria malthusiana a gente viu de uma forma muito mais extrema nos Vingadores, que teve o Thanos, que ele com o estalar dos dedos dizimou metade da população de todo o a galáxia, o universo, né? Na ideia de justamente por conta disso, por conta dessa teoria aqui que a gente viu, teve como base, né? Não se sabe se ele estudou ela, mas era uma teoria assim como essa, só que um pouco mais extrema. Então, pessoal, para finalizar a nossa aula de hoje, eu vou deixar 3 links para vocês acessarem. O primeiro vai ser um contador do IBGE a respeito da nossa estimativa da população absoluta do Brasil. Tá? No caso, ele é um contador em tempo real, que a cada segundo que passa, a cada 5 segundos ele atualiza, tá bom? O segundo link é a respeito de alguns indicadores do nosso país também. No caso, ele vai falar sobre indicadores sociais, indicadores políticos, econômicos, tá? Então tudo isso vai servir para vocês terem como base estudarem um pouco mais a respeito da nossa população, tá? Tanto é que necessariamente ele pode servir não só para geografia como para uma redação, por exemplo. E o terceiro link é de uma videoaula que fala sobre esse conteúdo que foi tratado hoje, não em sua totalidade, mas boa parte dele, porque pode ser necessariamente uma outra forma de vocês aprenderem. Às vezes, da forma que eu ensinei, pode ter sido que não tenha ficado tão claro para você especificamente, você pode assistir essa aula, tá? Então aí qualquer dúvida eu estou à disposição a respeito das questões que eu vou passar para vocês. Vamos combinar certinho via WhatsApp como que eu vou enviar para vocês, tá? Eu também posso disponibilizar esse slide tranquilamente, sem problema nenhum. E qualquer dúvida que vocês tenham a respeito, tanto desse conteúdo quanto questões, outros conteúdos a respeito da geografia, eu estou à disposição também. Qualquer problema, estamos aí. Obrigadão, tchau, tchau.